3.000 anos, 30 dinastias, 170 faraós e uma civilização que construiu monumentos tão gigantescos que até hoje ninguém sabe exatamente como. Essa é a história completa do Egito Antigo. Do primeiro grão de trigo plantado nas margens do Nilo até o último suspiro de Cleopatra. E você vai ver tudo isso nos próximos 20 minutos. Antes de começar, se você gosta de viajar no tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada inscrição ajuda esse projeto a continuar reconstruindo o passado com inteligência artificial. Capítulo 1. O Nilo e os primeiros povos. 8.000 anos antes de Cristo. O Saara ainda não era um deserto. Era uma savana verde, cheia de lagos e animais. Mas o clima começou a mudar. A chuva parou, a vegetação morreu, e os povos que viviam ali foram empurrados, lentamente, geração após geração, para o único lugar onde ainda havia água, o rio Nilo. O Nilo não era apenas um rio, era tudo. A cada ano, entre junho e setembro, ele transbordava, e quando a água baixava, deixava uma camada de lama preta, fértil, perfeita para plantar. Os egípcios chamavam sua terra de Kemet, a Terra Negra. O deserto ao redor? Deseret, a Terra Vermelha. A fronteira entre vida e morte era literal. As primeiras aldeias surgiram ao longo do Nilo por volta de 5.000 a.C. Pequenas comunidades chamadas nomos, cada uma com seu chefe, seus deuses, suas regras. Com o tempo, esses nomos se agruparam em 2 reinos, o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte, próximo ao delta. E por baixo de tudo isso, a religião. Os egípcios acreditavam que o mundo era governado por deuses. Ra, o deus Sol, cruzava o céu durante o dia numa barca dourada. Osíris, o deus dos mortos, julgava as almas no além. Ísis, sua esposa, era a mãe divina. Horus, o deus falcão, protegia os faraós. E Anubis, com cabeça de chacal, guiava os mortos pelo submundo. A morte não era o fim, era uma passagem. O coração do morto era pesado numa balanca, contra a pena de Maat, a deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma vivia para sempre nos campos de juncos. Se fosse mais pesado, era devorada por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo. Sem segunda chance. E aqui começa a história de verdade. Capítulo 2. A unificação e o Império Antigo. Por volta de 3.100 a.C., um rei do sul chamado Narmer, ou Menes, dependendo da fonte, conquistou o norte e unificou os 2 reinos. A paleta de Narmer, uma das pecas mais antigas da história humana, mostra esse momento. O rei com a coroa dupla, pisando nos inimigos derrotados. O Egito nasceu. A capital foi estabelecida em Mênfis, no ponto exato onde o Alto e o Baixo Egito se encontravam. E com a unificação veio algo que mudou tudo: o Estado. Funcionários, escribas, impostos, controle centralizado sobre a agricultura, a irrigação e, acima de tudo, a mão de obra. Porque é isso que o Egito Antigo era, na sua essência, um projeto de engenharia alimentado pelo Nilo. E como vivia o povo comum? Os camponeses acordavam antes do sol, comia pão de cevada e cebola crua, trabalhava nos campos descalço, com os pés na lama, sob um calor de 40 graus. Cerveja era a bebida do dia a dia, não por prazer, mas porque a água do Nilo podia estar contaminada. As mulheres tinham mais direitos do que em qualquer outra civilização antiga. Podiam possuir propriedades, pedir divórcio e herdar bens. Os escribas, os poucos que sabiam ler e escrever hieróglifos, eram a classe média. Tinham um ditado: seja um escriba, suas mãos ficarão macias enquanto os outros trabalham sob o sol. A terceira dinastia trouxe o primeiro gênio da história, Imhotep, médico, arquiteto, sacerdote. Ele projetou a pirâmide de Djoser em Saqqara, por volta de 2670 a.C.
Era a primeira construção monumental em pedra da humanidade. 6 degraus, 60 metros de altura. Antes dela, ninguém no planeta tinha feito nada parecido. E então veio a quarta dinastia, e com ela, a loucura. O faraó Quéops, Khufu, no original, decidiu construir algo que tornasse tudo antes dele insignificante. A Grande Pirâmide de Gize, 146 metros de altura. 2.300.000 blocos de pedra. Cada bloco pesando em média 2,5 toneladas. O projeto levou cerca de 20 anos e mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores. Não escravos, como se pensava, mas camponeses que trabalhavam durante a inundação, quando não podiam plantar. Ao lado dela, seu filho Quéfren construiu a segunda pirâmide e, provavelmente, a Grande Esfinge. Uma criatura com corpo de leão e rosto de faraó, esculpida diretamente na rocha. 4.500 anos depois, ela ainda está lá, olhando para o leste, esperando o sol nascer. A mumificação era reservada para quem podia pagar. O processo levava 70 dias. Os sacerdotes removiam o cérebro pelo nariz com um gancho de bronze. Os órgãos eram guardados em 4 vasos canópicos. O corpo era coberto com natron, um sal natural, para desidratar. Depois, envolvido em centenas de metros de linho. Tudo isso para preservar o corpo para a eternidade. Porque sem o corpo, a alma não tinha para onde voltar. Mas o Império Antigo não durou para sempre. O poder dos faraós se fragmentou. Os governadores locais ficaram poderosos demais. As colheitas falharam. E por volta de 2180 a.C., o Egito desabou. Capítulo 3. Caos, reunificação e os Ixos. O que veio depois é o que os historiadores chamam de primeiro período intermediário. Décadas de fome, guerras civis e caos político. O Egito se dividiu novamente. 2 governos rivais, um em Mênfis, outro em Tebas, lutaram pelo controle. Foi Tebas que venceu. O faraó Mentuhotep II reunificou o Egito por volta de 2055 a.C., inaugurando o que chamamos de Império Médio. Uma era de estabilidade, literatura e expansão comercial. Os egípcios enviaram expedições a Punt, uma terra mítica, provavelmente na Somália ou Eritreia atual, em busca de incenso, ouro e animais exóticos. Mas o Império Médio também caiu. E dessa vez, o golpe veio de fora. Os Hyksos, um povo semita vindo do Levante, invadiram o delta do Nilo por volta de 1650 a.C. Trouxeram 2 tecnologias que os egípcios não tinham: carros de guerra e armas de bronze. E tomaram o poder no norte. Os egípcios ficaram humilhados. Um povo estrangeiro sentado no trono dos faraós. Por mais de 100 anos, o norte do Egito foi governado por reis que nem falavam egípcio. Mas foi essa humilhação que forjou o que veio depois. Os egípcios aprenderam com o inimigo. Adotaram os carros de guerra, as armaduras de bronze, os arcos compostos. E usaram essas armas para expulsar os invasores e construir algo ainda maior do que tudo que tinha existido antes. Capítulo 4. O Novo Império. A Era de Ouro. Os príncipes de Tebas se revoltaram. Amose I expulsou os Hyksos por volta de 1550 a.C. E com isso começou o Novo Império, a era mais gloriosa da história egípcia. Os faraós não queriam apenas governar, queriam conquistar. Tútmis III, chamado de Napoleão do Egito, conduziu 17 campanhas militares e expandiu o império até a Síria. O Egito se tornou a maior potência do mundo antigo. Então veio Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faro. Ela usava barba falsa, vestia trajes masculinos e mandou construir um dos templos mais bonitos do Egito, em Deir el-Bahari. Governou por 22 anos, e quando morreu, seu enteado Tútmis III tentou seu nome da história. Não conseguiu. 100 anos depois, algo sem precedentes aconteceu. O faraó Amenhotep IV decidiu abolir todos os deuses do Egito, todos, e substituir por um só,
Atom, o disco solar. Mudou seu próprio nome para Akhenaton. Mudou a capital. Mudou a arte. Mudou a religião inteira de uma civilização de 2000 anos. Ao seu lado, Nefertiti, cuja beleza se tornou imortal num busto que hoje está em Berlim. Akhenaton morreu. Sua revolução religiosa morreu com ele. E seu filho, um menino de 9 anos chamado Tutankhamon, herdou o trono de um império em crise. Tutankhamon morreu aos 19 anos e teria sido esquecido pela história, se não fosse sua tumba. Descoberta intacta em 1922 por Howard Carter, cheia de ouro. A máscara mortuária mais famosa do mundo. Mas o novo império não era só guerra. Era também beleza. O templo de Karnak, em Luxor, era o maior complexo religioso já construído. A sala hipostila tinha 134 colunas gigantescas, tão grossas que 6 pessoas de mãos dadas mal conseguiam abraçar uma. Era o lugar onde o faraó falava com os deuses. E depois veio Ramses II, o maior de todos. Governou por 66 anos. Construiu Abu Simbel, o Ramesseum, e expansões em Karnak e Luxor. Lutou a Batalha de Kadesh contra os hititas, a maior batalha de carros de guerra da história antiga. E assinou o primeiro tratado de paz registrado na história da humanidade. Capítulo 5. O longo declínio. Após Ramses II, o Egito começou a enfraquecer. Os povos do mar, uma confederação misteriosa de piratas e guerreiros, atacaram o Mediterrâneo Oriental e foram derrotados por Ramses III. Mas o custo foi enorme. O poder dos faraós diminuiu. Os sacerdotes de Amon em Tebas ficaram mais poderosos que os reis. O Egito se dividiu entre um faraó no norte e um sumo sacerdote no sul. Ladrones saqueavam as tumbas do Vale dos Reis, as mesmas tumbas que tinham sido construídas para proteger os faraós por toda a eternidade. Líbios tomaram o poder no delta. Depois vieram os núbios, do reino de Cuxi, ao sul, que conquistaram o Egito inteiro e inauguraram a 25ª dinastia. Os faraós negros, como são chamados, tentaram restaurar a grandeza antiga, mas não tiveram tempo. Em 671 a.C., os assírios invadiram. Saquearam Tebas, a cidade mais rica do mundo antigo. E depois vieram os persas, sob Cambises II, em 525 a.C. O Egito, que tinha dominado o mundo antigo, se tornou de todos os impérios que vieram depois. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito sem resistência. Os persas, que governavam na época, nem tentaram lutar. Alexandre fundou Alexandria, a cidade que levaria seu nome, e quando morreu, seu general Ptolomeu tomou o poder. A dinastia ptolomaica governou por 300 anos. Falavam grego. Construíram a Biblioteca de Alexandria, a maior coleção de conhecimento do mundo antigo, e o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas. E então veio a última. Cleopatra VII, a última faraó. Inteligente, poliglota, falava 9 idiomas, incluindo egípcio, algo que nenhum Ptolomeu antes dela se deu ao trabalho de aprender. Estrategista política brilhante. Ela se aliou a Júlio César, que a colocou no trono. Teve um filho com ele, Cesário. Depois, quando César foi assassinado, se aliou a Marco Antônio, o general mais poderoso de Roma. Juntos, planejaram um império que uniria Roma e Egito. Mas Otaviano, o futuro Augusto, tinha outros planos. Na Batalha de Ácio, em 31 a.C., a frota de Cleopatra e Marco Antônio foi destruída. Marco Antônio se jogou sobre a própria espada. Cleopatra tentou negociar. Não conseguiu. Em 30 a.C., Cleopatra morreu. A tradição diz que foi picada por uma áspide, uma cobra venenosa. Tinha 39 anos. Roma tomou o Egito. O país se tornou uma província romana. E 3.000 anos de civilização faraóica simplesmente terminaram. Cesário, seu filho com César, foi executado por Otaviano dias depois. A linhagem dos faraós se extinguiu. Mas o que o Egito deixou não terminou. As pirâmides ainda estão lá.
Os hieróglifos foram decifrados graças à Pedra de Roseta. A medicina egípcia influenciou os gregos. A matemática egípcia construiu as bases da geometria. E a ideia de vida após a morte, o julgamento da alma, o coração pesado contra uma pena, essa ideia moldou religiões que existem até hoje. 3.000 anos. E a gente mal consegue imaginar. Se esse vídeo te fez viajar no tempo, deixa um like e me conta nos comentários. Qual período do Egito você mais gostaria de ter vivido? E se você quer ver mais reconstruções como essa, se inscreve. A gente se vê na próxima viagem.